Hey! Bem-vindos ao HighGuard Creations. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como customizar o menu do topo da interface do quarto personalizado. Eu gostaria de avisar vocês que eu vou apenas focalizar nos principais pontos que vocês ainda não viram e observações importantes que não podem ser esquecidas durante o processo de customização, tá bom? Caso vocês não tenham visto o vídeo Avançada Personalização usando script do botão direito do mouse no 3D Coach, então, primeiramente, assistam esse vídeo, porque é de fundamental importância para o entendimento do processo, no qual eu explico de forma detalhada tudo o que vocês precisam saber a respeito da customização avançada dos comandos, tá bom? Ótimo. Para começar a customização do menu do topo da interface, eu vou vir aqui neste pequeno botão com o ícone de uma página, vou clicar nele para poder editar as configurações correntes do quarto. Nesta janela de edição do quarto, eu vou clicar e ativar a opção Use Scripts for the Menu. E vou clicar neste botão Edit Script for the Menu para poder editar o script do menu do topo da interface, tá bom? Ótimo. Eu sei, pode parecer complicado, mas é fácil de entender. Atualmente no 3D Coach, para fazer customizações específicas e mais avançadas, a gente vai ter que brincar um pouco com os códigos, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida ou não estou entendendo absolutamente nada, mais uma vez eu falo, vejam os vídeos anteriores que eu fiz sobre as customizações avançadas usando scripts no 3D Coach, porque eu explico realmente tudo o que vocês precisam saber, certo? Certo. Então, antes de começar qualquer coisa aqui dentro do script, eu vou apertar Ctrl A no teclado para selecionar todo o código aqui dentro do script. Vou apertar Ctrl C para copiar e, num arquivo novo, eu vou colar o código bem aqui. Eu gosto de fazer dessa forma para ter um backup do script. E qualquer coisa que aconteça, eu terei como reverter qualquer problema, ok? Agora, como vocês podem perceber, a gente vai encontrar muitas funções aqui dentro desse script. Mas a primeira coisa importante que a gente precisa saber aqui é que todas as principais funções do menu do topo da interface serão facilmente identificadas através da palavra void antes do nome da função, ok? Void, para quem não sabe, é apenas um tipo de função. Cada função terá comandos específicos para uma determinada finalidade, e que, dependendo das diversas situações ou condições, esses comandos poderão ser mostrados ou não no menu. Neste script menu.cpp, a gente vai encontrar todas as funções correspondentes do menu do topo da interface relacionadas a todos os quartos. Existem menus que aparecem na interface para todos os quartos, mas também existem menus que só aparecerão se a gente estiver num determinado quarto, tá bom? Por exemplo, as funções Import Menu, Export Menu, Texture Menu, Layers Menu, Hide Menu, como vocês podem ver aqui, são específicas para o Paint Room ou quarto da pintura, tá bom? A função Geometry Menu é específica para o Sculpt Room
E como o meu quarto personalizado Hygard Creations foi criado baseado no Sculpt Room ou quarto de escultura, eu terei aqui o menu Geometry, que é, como eu falei há pouco, específico para o quarto de escultura, ok? As funções Retopo Menu, Bake Menu e Paint Bake Menu são específicas para os quartos de retopologia e de modelagem, certo? É. Agora, também, as outras funções que eu ainda não citei aqui para vocês, vocês podem reparar que todas elas aparecem para todos os quartos. O menu File, Edit, View, Symmetry, Curves, Windows, Script, Help. Como vocês podem ver aqui, todas estão presentes. E outra coisa interessante que eu não falei ainda é que o menu Freeze está em comum dos dois quartos, o quarto da pintura e o quarto de escultura, tá bom? Eu gostaria de avisar vocês que neste vídeo eu não vou falar nada a respeito desta função men, porque eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui em um outro vídeo, ok? Então, essa função aqui, Create Edit Menu, corresponde exatamente ao menu Edit que aparece aqui no topo da interface, tá bom? E aproveitando que eu estou aqui nesta função Create Edit Menu ou o menu Edit, mas poderia ser qualquer outra função daqui do script, vocês estão vendo essa função menu item PS Projection Commands que está comentada? Pois é, isso significa que quando vocês virem uma função que esteja comentada, como é o caso dessa aqui, é porque tal funcionalidade, no momento, não deve estar funcionando corretamente dentro do programa. Por isso, deixem a função comentada do jeito que está, para evitar problemas de instabilidade do programa. Não mexam nela por enquanto, tá bom? Ótimo. Quando vocês começarem a customizar os menus do topo da interface do jeito que vocês quiserem, lembre-se das coisas importantes que eu já falei nos vídeos anteriores das customizações avançadas, tá bom? Mas eu vou destacar apenas duas delas neste momento. Existem funções simples, como essas daqui, que possuem apenas uma única linha de código, mas existem outras mais complexas, ok? Por isso, quando vocês forem selecionar uma função para reposicioná-las dentro do menu, sempre observem se a função possui um bloco de comandos. Geralmente, esse tipo de função aparece no script da seguinte forma: nome da função, o abre parênteses, fecha parênteses, dentro parâmetros da função, fechando com um ponto e vírgula, abrindo chaves, um bloco de comandos e o fechamento de chaves. Então, para esse tipo de função, vocês devem selecionar a função com todo o bloco de comandos. Por exemplo, a função menu, submenu, gizmolist, que está dentro da função Create Edit Menu, corresponde ao comando Transform Without Gizmo dentro do menu Edit, certo? Certo. Mas e se eu quiser reposicionar esse comando para algum outro lugar aqui dentro do menu Edit? Como eu faço isso? Eu volto no script, seleciono desde o início da função menu submenu Gizmolist até o fechamento de chaves do bloco de comandos da mesma função, tá bom? Selecionado tudo que eu preciso, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortá-la e eu escolho a posição que eu quero. Dessa vez eu vou colocar embaixo da função
Node Baking Tool, ou melhor, do parâmetro Node Baking Tool, e vou apertar Ctrl V para poder colar a função menu, submenu Gizmoless. Eu vou salvar esse script, vou fechar, vou voltar no 3D Coat e apertar no botão OK para confirmar as minhas modificações. Agora, quando eu aperto no menu Edit, vocês podem verificar que eu coloquei o comando Transform Without Gizmo na última posição aqui do menu Edit. Apenas para relembrá-los, este comando estava exatamente na terceira posição. Agora eu coloquei ele na última posição. Tá certo? É. Eu vou voltar ao script menu.cpp através do botão Edit Script for the Menu. E outra coisa que eu gostaria de falar é muito importante observar a estrutura condicional if e as outras estruturas condicionais encadeadas if else. Por quê? Se uma função estiver dentro de uma estrutura condicional, então será necessário respeitar essa situação, ok? Isso significa que a gente deve sempre deixar a função dentro de uma estrutura condicional que ela pertence, tá bom? Ótimo. Então, estando aqui dentro deste script, eu irei procurar a função Geometry Menu, que se encontra lá embaixo, bem aqui, como vocês podem perceber. Essa função Geometry Menu equivale ao menu Geometry aqui no topo da interface. Dentro da função Geometry Menu, existem várias funções correspondentes aos comandos deste menu Geometry. E se eu quiser que o comando Decimate seja reposicionado para a primeira posição no menu, como eu faria isso? Como vocês podem ver, a função Decimate está dentro de uma estrutura condicional if e surface. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse comando Decimate só será mostrado no menu somente se a gente estiver no Surface Mode, ok? Isso é extremamente importante para o funcionamento correto do programa. Então, eu vou precisar tanto da função Decimate quanto da estrutura condicional if e surface. Sendo assim, eu vou selecionar toda a função Decimate. Estando tudo selecionado, eu aperto Ctrl X para recortá-la e em cima da função Show Statistics, bem aqui, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar a função Decimate. Ótimo. Agora está faltando apenas a estrutura condicional if e surface. Eu vou selecionar desde o início da estrutura condicional if e surface até depois da abertura de chaves da estrutura condicional. Selecionado o que eu preciso, eu vou apertar Ctrl C no teclado para copiar. Vou voltar lá em cima da função Decimate e vou apertar Ctrl V para colar a estrutura condicional. Mas, muito importante agora, prestem muita atenção, porque neste momento está faltando uma coisa muito importante, que é o fechamento de chaves da estrutura if e surface. No momento nós não temos e isso pode causar sérios problemas. Então, para isso, eu venho embaixo da função Decimate e no teclado eu aperto a tecla de fechar chaves. Ótimo. E para provar para vocês que eu fiz tudo corretamente aqui dentro do script, eu vou salvar o script
fechá-lo, voltar no 3D Coach, apertar OK. E quando eu venho aqui no menu Geometry, como vocês podem perceber, eu consegui com sucesso reposicionar o comando Decimate para a primeira posição aqui dentro do menu Geometry, certo? Certo. Agora eu vou mostrar para vocês como customizar completamente o menu Edit do quarto personalizado Highguard Creations de acordo com essa lista que eu planejei aqui, tá bom? Ótimo. Eu vou retornar ao script menu.cpp e estando aqui dentro do script, a primeira coisa que eu farei é procurar o menu Edit, tá bom? E como vocês já sabem, o menu Edit poderá ser encontrado facilmente através da palavra void antes do nome da função, como eu já encontrei aqui. A primeira coisa que a gente pode observar aqui na lista que eu planejei é que pelo menos os dois primeiros comandos eu não vou precisar fazer absolutamente nada porque são idênticos, tá bom? Então, os próximos comandos que eu farei serão relacionados aos comandos Preferences e Customize UI. Então, o que eu vou precisar fazer aqui é apenas encontrar a função correspondente ao comando. Nesse caso aqui, a função Options equivale ao comando Preference. O que eu preciso fazer é apenas selecioná-la, recortá-la e posicioná-la no local que eu defini na minha lista. Eu farei algumas coisas aqui que vocês já devem saber porque eu faço isso. Tudo bem. Vamos para o próximo, que é o Customize UI. Farei o mesmo com a função aqui Customize UI e vou reposicionando de acordo com o que eu vejo na minha lista. Ótimo. Eu já tenho as duas funções aqui em cima e para provar que eu realmente estou fazendo a minha customização correta, eu vou salvar, vou fechar o script e vou confirmar as minhas alterações. Como vocês podem ver agora, eu tenho Preference e Customize aqui embaixo dos comandos Undo e Redo, certo? Certo. Vou voltar lá no script, menu.cpp, e o próximo comando que eu vou ver aqui são os comandos load hotkeys e save hotkeys. Ambos os comandos já estão aqui, tá bom? Aqui está a função create edit menu e eu vou precisar apenas selecioná-las, recortá-las com Ctrl X no teclado e posicioná-las abaixo dos dois comandos que eu acabei de colocar aqui. Vou colar com Ctrl V e eu vou precisar do que agora? De uma barra separadora. Então eu vou ter que copiar esta função menu separator para ter essa barra separadora embaixo. E mais uma vez eu vou salvar, fechar o script e mostrar para vocês que eu já tenho aqui corretamente na posição que eu planejei aqui no meu menu, certo? Certo. Então vamos rapidinho para os próximos comandos aqui. Eu tenho Transform Without Gizmo, exatamente aquele que eu coloquei aqui para demonstrar para vocês uma das coisas importantes, né? Então, mais uma vez, eu vou selecionar toda a função, não esquecendo do bloco de comandos até o fechamento de chaves. Selecionado, recorto com Ctrl X e, mais uma vez, aqui embaixo, eu vou apertar Ctrl V. Eu vou copiar uma barra separadora através dessa função menu separator e posicioná-la abaixo do comando Transform Without Gizmo. Vamos dar uma olhada lá no 3D Coach? Vamos ver como está ficando. Menu Edit. E agora vocês podem perceber que eu reposicionei o Transform Without Gizmo com sucesso aqui dentro do menu. Ótimo. Mais uma vez,
estando na função Create Edit Menu, o meu próximo passo serão os comandos External Editor Project Scale e Edit Projections in External Editor. E, antes de mais nada, eu já observo que todos os comandos que eu preciso na listagem, todos esses, estão exatamente posicionados aqui dentro dessa estrutura condicional if not is new scene. Então, o que eu preciso fazer? Já descobri que o comando external editor projection scale se encontra bem aqui, até porque todos os comandos neste caso estão nomeados, então fica mais fácil. Eu vou selecioná-lo, Ctrl X, e colocando na posição de acordo com a minha lista que eu planejei, coloco lá em cima deste grupo. E o outro comando é Edit Projections in External Editor. Então é este daqui. Seleciono, recorto e mais uma vez, embaixo do comando External Editor Projection Scale, eu posiciono este outro comando. Agora eu vou, de acordo com a minha lista, eu tenho uma barra separadora. Vou copiar essa barra aqui, selecionando, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar esta barra separadora. Ótimo. Então, mais uma vez, para mostrar, como sempre, vou salvar o script, fechar, voltar no 3D Code, aceitar as minhas modificações. E agora, como vocês podem perceber aqui, certinho eu tenho External Editor Project Scale e o comando Edit Projections in External Editor. Exatamente como eu planejei aqui na minha lista. Certo? Certo. Mas vamos voltar no Create Edit Menu e, mais uma vez aqui, o próximo à lista é o Project Proof, que está bem aqui. Aproveitando que eu tenho esse menu Separator, eu vou recortá-lo e já colocá-lo embaixo. Tá? Vou recortar essas funções e colocar na posição que eu preciso aqui dentro. Dessa forma, eu já tenho ao mesmo tempo o comando Project Proof e a minha barra separadora. Vou salvar mais uma vez, fechar o script, voltar aqui no 3D Code e agora eu tenho o comando Project Proof exatamente como aqui na minha lista. Beleza, vamos voltar de novo, o tempo inteiro assim, mas é o jeito. Vamos lá. O próximo da lista aqui é o Sync Layer with External Editor. E como vocês podem perceber, ele já se encontra na posição correta, assim como todos os outros três comandos: Edit All Layers in External Editor, Edit All Layers in External Editor, Edit All Roughness Layers, está aqui, e Edit All Metal Layers, que também se encontra aqui. Então quer dizer que a gente não vai ter trabalho. Limpar um pouco o script, apagar as linhas que estão vazias. Maravilha. Agora eu já tenho aqui o meu menu Separator, ou seja, a minha barra, exatamente essa. E eu vou para o próximo comando, que é o Bake Shader Nodes. Ele está bem aqui. Eu vou selecioná-lo, Ctrl X para recortar e posicionar no lugar correto aqui, de acordo com o meu planejamento. Tá ótimo. O que eu preciso agora é outra barra separadora. Para isso, basta a gente copiar essa função menu separator. Os próximos comandos que eu farei aqui, convert older materials, exatamente este comando aqui. Vou selecioná-lo, recortá-lo, posicionar na posição correta e apertar Ctrl V para colar. Ótimo. Agora eu preciso apenas trocar os dois comandos aqui que sobraram de posição. Beleza. Vou copiar a barra separadora, certinho, e apagar o espaço que estava ali. Agora eu vou salvar o script, fechá-lo
para mostrar para vocês que eu fiz tudo correto. Vou destacar aqui para o lado. E como vocês podem perceber, eu tenho undo, redo, reference, customize UI, load, hotkeys, save hotkeys, transform without gizmo, external editor projection scale, edit projection in external scale, project proof, sync layer with external editor, edit all layers in external editor, edit all roughness layers, edit all metal layers, bake shader nodes, convert older materials, relocate to the codes data e reset settings. Exatamente como eu havia planejado aqui no meu menu personalizado, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e, como sempre, vejo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!